Capítulo 20. Pazur fere a Jeremias e mete-o no cepo. Essa passagem, ela é muito pesada, ela é consequência do capítulo 19 no final, quando ele foi para a porta e mandou ver, falou, rasgou o verbo. Olha no 20, verso 1, diz assim: E Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor. Presidente na casa do Senhor quer dizer que ele era o mordomo, né? Ele era o superior, era ele que administrava, seria o chefe da segurança do templo. Ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas. Então quer dizer, o camarada olhou, Jeremias está lá atrapalhando o desenvolvimento do sistema normal, aí ele vai tomar uma atitude, porque sendo ele o chefe da segurança, ele correu e feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo. Cepo quer dizer tronco, que está na porta superior de Benjamim, é uma das entradas do templo, a qual está na casa do Senhor. Bem, aqui não fala aonde ele feriu Jeremias, mas o certo é que ele bateu Jeremias. Se foi um soco, uma pancada, não fala. E mandou prender Jeremias no cepo, quer dizer no tronco. Quem vai para o tronco era para levar chibatada. 3. E sucedeu que no dia seguinte Pazur tirou a Jeremias do cepo, quer dizer do tronco. Então disse-lhe Jeremias: O Senhor não chama o teu nome Pazur, mas Magor-Missabib. Magor-Missabib significa terror por todos os lados. Aí ele fala por quê? No 4. Porque assim diz o Senhor: Eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-los à espada. Também darei toda a fazenda desta cidade, todo o seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos, os quais saqueá-los-ão, tomá-los-ão e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, quer dizer, os teus próximos, né? Ireis para o cativeiro, e irás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Então ele está dizendo assim: todos vocês que estão burlando, vocês vão com certeza perecer no cativeiro. Não voltarão do cativeiro, porque a idade, dependendo da idade, a pessoa poderia ir e voltar com as turmas, não é isso? Porque seriam 70 anos corridos. Agora veja bem, quando ele fala os profetas, teus amigos, né, que profetizam falsamente, por quê? Você tem que entender que quando Pazur foi e tomou uma atitude severa, é que com certeza ele foi o quê? Ele foi cobrado dessa cúpula, dos profetas, dos sacerdotes. Falou: olha lá o cara lá falando ali, você é o chefe da segurança do templo, faz alguma coisa. Aí ele foi lá, bateu e mandou prender o profeta. Aí quando o profeta viu, falou assim: tu não é mais Pazur não, tu é Magor-Missabib, quer dizer, terror por todos os lados, porque você vai ver o terror à sua volta. E vai para o cativeiro vendo o terror e vai conhecer que Deus está falando a verdade, que eu estou falando a verdade em nome de Deus. E tem mais um detalhe aqui: quando você pega esse contexto aqui do Jeremias sendo ferido e lançado no cárcere, e ele falando que o camarada aqui é Magor-Missabib, essa frase vai virar uma rotina na boca de Jeremias. De vez em quando ele fala isso, Magor-Missabib, quer dizer, terror por todos os lados. Você vai ver dentro das escrituras dele que de hora ou outra, vez ou outra, ele citava essa expressão, porque ele passava sempre aquela visão de que o terror viria. Agora, quando chega no versículo 7, tem uma outra crise aqui do Jeremias. É aquelas confissões de Jeremias, né? Porque ele passou uma grande aflição. Aí sempre que ele passava uma grande aflição, ele caía em crise. Olha, aqui no 7. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Por quê? Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio, quer dizer, uma vergonha para mim, e um ludíbrio
todo dia. Ludíbrio é escárnio, zombaria. A crise dele é a seguinte: Deus, quanto mais eu falo de ti, mais afrontas eu tenho. Quanto mais eu sou impulsionado, mais afrontas eu alcanço dos teus opositores. E o detalhe, os opositores não eram os de fora. Os opositores faziam parte do próprio povo de Deus. Aí ele fala aqui no 9, ó. Então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Ele tá aloprando, está dizendo assim, não vou mais falar nada, não quero mais ser profeta, não quero mais falar no nome de Deus. Mas ele não consegue, olha o que ele fala aqui. Mas isso foi no meu coração, em coração quer dizer por dentro, coração você sabe que é o espírito, como fogo ardente, ou seja, e fogo é símbolo do próprio Deus, né? Um fogo ardente dentro dele, encerrado nos meus ossos, quer dizer, entranhado nele. E estou fadigado de sofrer e não posso. Quer dizer, ele está sofrendo, ele está sentindo peso, apanhando, descrédito, ninguém dá ideia para ele. Então, no momento das crises profundas, ele tenta desistir, mas ele diz que dentro dele há algo mais forte, como um fogo ardente, que entranhado nos ossos, mesmo ele sofrendo, ele não pode desistir. Olha no 10, porque ouvi a murmuração de muitos, que ele vê o povo clamando, né? Há terror de todos os lados. Olha aqui de novo, Magor Missabib. Denunciai e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar. Tipo assim, todos aqueles que dizem que têm paz com Jeremias estão esperando dar um vacilo para cair de pau em cima dele, ó. Dizendo, bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Por quê? O Jeremias, falando contra os sacerdotes, contra os profetas, ele estava indo contra a sua própria genealogia, porque ele era sacerdote, ele era anatotita. Então, fazendo isso, ele prejudicava a linhagem dos anatotitas. Fazendo isso contra os profetas, ele prejudicava a classe dos profetas. E aí eles queriam pegar um vacilo de Jeremias para a ocasião para matá-lo, ilicitamente ou licitamente, porque se pegassem um erro nele, podiam levantar duas caluniosas testemunhas e automaticamente levariam Jeremias para o apedrejamento ou outras questões. 11. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Veja que a crise do Jeremias, ela começa forte, aí o próprio Jeremias, no meio da fala dele, Deus entra, a questão dele estar entranhado, tão envolvido com o Senhor, ele passa a ter uma realidade dos fatos. Aí ele fala, mas o Senhor está comigo como um valente terrível, quer dizer, ele me defende, ele me guarda, ele está prestes a me livrar dos maus. Então, em momento ele tem oscilação, mas ele sabe que ninguém pode tocar nele sem uma autorização de Deus. Ó. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, quer dizer, analisa por dentro, né? Pensamento é alma, coração e espírito. Veja eu a tua vingança sobre eles. Olha, outra imprecatória. Pois te descobri a minha causa, quer dizer, eu abri o meu coração, eu coloquei tudo para o Senhor. 13. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Consegue compreender o 13? Ele já está colocando a situação dele como resolvida. Então ele entra numa crise, ele fala, mas o Espírito de Deus o constrange ao ponto de ele chegar a mesmo declarar. Ele começou a cantar e a louvar. Como é que pode isso? Um homem que estava em desespero no versículo 7, quando chega no 13 ele está cantando e está dizendo que Deus o livrou de todos os malefícios, dos malfeitores, né? 14. Maldito o dia em que nasci, olha só, o dia em que minha mãe me deu a luz não seja bendito. Isso aqui é uma crise intensa. Olha como é que foi. Ele no 7 entra em crise, vai passando pelo 10, 11, ele vai entendendo que Deus está com ele. No 12, Deus livra. No 4, ele glorifica. Quando chega no 14, ele olha para a realidade e volta para o desespero de novo. Interessantíssimo isso aqui. Ele fala assim, maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz não seja bendito. Ele está falando, mas eu nasci para sofrer.
Todos que olham para mim têm pena de mim, chacoteiam de mim. Ele fala, maldito o homem que deu as novas a meu pai. Aquele que chegou e falou, olha, nasceu teu filho, Jeremias nasceu. Fala assim, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o, com isso grandemente. Então ele está amaldiçoando o dia que ele nasceu, está amaldiçoando o coitado do cara que ele não, eu não sei, ninguém sabe quem é esse cidadão aqui, mas ele existiu, ou existia na época. Então ele está amaldiçoando. Ele falou, maldito o dia que eu nasci, maldito o homem que deu a notícia para o meu pai. Claro que essas maldições aqui, elas não têm efeito nenhum, porque Deus só realiza ato perfeito. Ato imperfeito Deus não sacramenta. E isso aqui é uma crise que ele está enfrentando. Crise como Jó passou, Jó também passou por isso, né? Jó também blasfemou e falou, ai, maldito dia, blasfemou não, que é uma colocação errônea, né? Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, igualzinho aqui o Jeremias. Davi também enfrentou crises, Elias quis desistir, Abraão, Gideão. Moral da história, isso aqui são crises comuns a quem é de carne e osso, sangra e morre, né? Aqui no 16, e seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, porque ele fala o seguinte, o cara que deu aviso que ele nasceu, sem que se arrependesse, a cidade que destruiu sem se arrepender, você se acomete ao quê? Aos períodos de Sodoma e Gomorra, não é? Porque eles não se arrependeram do mal e aí automaticamente veio o juízo. Aí ele fala assim, sem que se arrependesse, e ouça ele o clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que é o tempo do meio-dia? Porque era a invasão de Nabucodonosor, seria no pino do meio-dia, na metade do dia, o que não era comum. E o alarido é o toque da trombeta do inimigo, avisando que é hora do ataque. 17. Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Tipo assim, por que não me matou dentro da barriga? Por que eu não fui abortado? Ou não ficou grávida perpetuamente? É uma alegoria, né? Ficar grávida eternamente é uma forma de você falar que não queria nascer, né? Tipo assim, era bom que minha mãe ficasse grávida para sempre, nunca eu nascesse. Então ele está falando que ele não queria enfrentar esses dias maus, esses dias ruins, porque ele sabia que tais dias eram justamente chocantes, terribilíssimos, mas que o povo não ouvia e sofreria tudo aquilo. 18. Por que sair da madre para ver trabalho e tristeza? Ele não está falando de trabalho e tristeza comum. Trabalho e tristeza é esse que ele está vendo aqui. E para que se consumam os meus dias na confusão, tipo assim, ele entende, com tudo isso eu vou ser consumido. Agora você tem que entender, nós temos que entender claramente, essas oscilações são normais à mente humana. Por isso, quando Jesus ele falava claramente, ele fala, confia no Senhor de todo o coração. A palavra de Deus diz, né, em Provérbios, confia no Senhor de todo o coração, que é espírito, mas não te estribes no teu entendimento. Por quê? Porque o entendimento vacila, porque você vê a realidade, o espírito não. Então, na verdade, o espírito acoplado a Deus através do Espírito Santo, ele tem uma firmeza. É o caso aqui. Ele diz, por dentro eu estou pegando fogo. Mas a cabeça de Jeremias via os fatos. E vendo os fatos, com certeza uma pessoa treme na base. Por mais confiança que você tem em Deus, na hora do perigo, você vai sentir uma certa fragilidade, porque faz parte da estrutura humana. Como eu falei, foi o caso de Jó, foi o caso de Elias e tantos outros por aí. Mas acabamos mais o capítulo. Jeremias capítulo 20.